O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, mais uma semana. Estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. A todas as irmãs presentes, Deus abençoe grandemente. Amém. A todas vocês, irmãs e irmãos que estão conosco nesta manhã, louvado seja Deus. E que o Senhor venha falar grandemente no meu coração e no seu coração. Amém. Entregue a Ele nessa manhã a sua vida por completo. Confie, o Senhor é conosco, amém? Amém. Vamos dar início então, vamos louvar o primeiro hino. Eu já não lembro qual é o primeiro hino. 128? 128. Isso, 128, irmãos. Som. Glória a Deus. Jesus, bendito seja o teu santo nome, Pai. Esse vai ser o dia mais lindo e maravilhoso. Entrarmos pela porta do reino do céu, entrar na casa do Pai e o Pai nos abraçar e dizer: bem-vinda, minha filha, bem-vinda, meu filho, você pode entrar. Oh, glória, louvado seja.
nessa alegria, nessa comunhão. Vamos cantar o outro hino, é o 254. Não temos voz linda como essas cantoras, não temos, as vozes bonitas como muitos irmãos e irmãs têm, mas você tem a sua voz. Você não é surdo e nem mudo, você tem uma voz. E a voz que Deus quer é essa, é a nossa voz de adoradora. Você é uma adoradora? O Pai está aqui. Ele quer ouvir a sua voz. Não olhe se desafine, não olhe se está bom, porque se você, irmãos e irmãs que veio para ver, ou a gente que às vezes tem que estar na frente do microfone, às vezes não sai da forma que a gente quer. Mas se você parar para ficar olhando isso, você vai perder aquilo que Deus realmente quer fazer e quer te mostrar. Porque você fica desatenta, despercebida por algumas coisas e esquece qual é o motivo principal de você entrar conosco nessa comunhão, de você que está aí do outro lado da câmera, conectado conosco. Não deixe que nada te atrapalhe. Se você se dedicou, se você parou, se você saiu da sua casa para vir aqui, segue o seu foco, que é a adoração ao nosso Deus. Louve com Ele como se nunca tivesse louvado nesta manhã. Dê a Ele o seu melhor. Dê a Ele aquilo que realmente saia de dentro do seu coração. E grandes coisas o Senhor irá fazer pela tua vida. Amém? 254. Glória a Deus. Aleluia, Deus.
louvor, esse hino é maravilhoso. Ouvindo a voz divina, ao seu falar celeste, ferve meu coração. Que lindo, né? Maravilhoso seja o nosso Deus. Estaremos agora apresentando os pedidos de oração por todos. Glória a Deus. É o momento que nós temos para orar por nós, orarmos pelos que vieram ao pedido até nós, a colocarmos diante de Deus a comunhão de todos os que a gente realmente sabe das necessidades, apresentar também até aqueles que nós nem conhecemos, mas vem ao nosso coração o desejo por alguém, a família. Às vezes você vai orando, vai aparecendo uns nomes, às vezes vem à mente um rosto de alguém que você conhece, daqui a pouco você está orando, você começa a pensar em uma outra coisa. Isso não é acaso, isso é o Senhor mostrando a você, e você, sentindo a presença de Deus, deve interceder, sem saber causa. Não precisamos saber causa nenhuma, porque o Senhor é o conhecedor de todas as necessidades do seu povo. Então cabe a gente cumprir e orar um pelos outros, como diz a palavra, né? Dividir com quem não tem, ajudar a fortalecer aquele que precisa, porque não é fácil. A luta espiritual é grande e muitas pessoas nesse momento se sentem muito sozinhos. E quando uma ou mais pessoas se reúnem em oração, coitado do inimigo, não aguenta não. Não é assim? Eu quero ver ele resistir pessoas que oram. Eu quero ver ele resistir mulheres que oram. Porque agora a gente vai realmente não desmerecer nenhuma oração, porque toda oração é bem-vinda ao Pai, toda oração, independente da forma que você faz, o Senhor conhece. Mas agora estamos aqui, mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres determinadas, que estamos aqui prontas para fazer um clamor pela nação, pelo povo. Chegou até nós muitos pedidos de tem enfermidade, tribulação, causa, tem viagem, acidentado, família, testemunhado, e também colocaram até nós alguns pedidos especiais. A Maria Virgília, né? Isso, está com enfermidade. A Natália também aqui com enfermidade. A Juliana, né? A gente vem apresentar nossa obreira também em oração, está enlutada, o seu avô faleceu, né? Vamos também apresentar não só ela, eu sei que temos muito outras pessoas também aí nesse momento de luto. Tem também o pedido pela Cida, que vai fazer uma cirurgia, né, no coração. Aqui na live eu não consegui acompanhar todos meus irmãos, minhas irmãs. Vou até tirar aqui porque eu não enxergo com esse óculos de perto, olha que coisa. Mas nós temos muitos pedidos aqui de oração. Nós sempre, não está dando para colocar o nome de todos vocês, mas nós vamos estar apresentando também a todos vocês que estão aqui, colocando nos pedidos de orações por família, por enfermidade, por causa. Todos serão apresentados também em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes a gente apresenta, não tenham dúvida disso, que a gente sempre está acompanhando. E mesmo que vocês não consigamos falar o nome, mas a gente apresenta da mesma forma. Vou estar pedindo para que a irmã Mara se prepare, que venha trazer para nós esse clamor, né, nesse pedido de oração. Fique nessa comunhão, não tenha medo de pedir, não tenha medo de clamar ao Pai nesse momento. Declare a Ele tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você está pedindo, que você está necessitando. O Senhor, Ele vai ouvir a tua oração. E por isso estaremos aqui juntas, né? Aqui nessa mesma comunhão, entre nós uma união forte e entre você que está do outro lado também. Derrame-se diante do Senhor com seu coração sincero e grandes coisas o Senhor irá fazer pela sua vida, amém? Por essa parte, Deus seja louvado, amém? A todos que puderem se ajoelhar nesse momento, estaremos fazendo o clamor ao nosso Pai por todas as enfermidades, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu glória santo a Deus, nome, glória Senhor. a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Santo, glória, santo. Glória, tu és digno glória, de aleluia, toda Jesus. honra, Bendito de toda seja o teu glória, santo nome, Pai Senhor. querido. Exaltado Só o Senhor é seja o teu digno, santo Pai. Só o nome. Senhor é digno de Aleluia, todo louvor, de Jesus. toda adoração, Aleluia, Senhor. Jesus.
Por isso, Senhor, meu Pai, nos prostramos nesta manhã, Senhor, meu Pai, diante de Ti, Deus. Porque queremos agradecer, Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Por todos os detalhes que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, meu Pai. Por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, meu Pai. Quantas palavras, Senhor, meu Pai, nós podemos ouvir por dia, Senhor, meu Pai. Sim, Senhor, todas de ensinamento, Pai. Deus, o Senhor tem um cuidado especial pelas nossas vidas, Pai. O Senhor nos conduz, Pai querido, Pai amado. O Senhor nos guia, nos direciona em todas as coisas, Senhor. E nós te agradecemos, somos gratos, Senhor, meu Pai. Gratos, Deus querido, Pai amado, por tudo, Pai. Tudo, mesmo, Senhor, meu Pai, nas provas, mesmo na dor, Senhor, meu Pai. Como foi dito nesse hino, Senhor, ainda assim o Senhor tem cuidado de nós. Ainda o Senhor tem nos preparado. Ainda o Senhor tem nos fortalecido. Ainda o Senhor tem nos dado esperança, fazendo confiar em Ti, nos fazendo, Senhor, meu Pai, crer que nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que tudo, Senhor, tem feito pelas nossas vidas, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos perdão, Senhor, meu Pai, porque muitas vezes somos falhos, somos impacientes, somos, Pai querido, reclamão, somos, Deus querido, ingratos, Deus, e muitas vezes ainda incrédulos na Tua presença, Pai. E quero, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, meu Pai, pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Senhor, perdão pelas nossas iniquidades, perdão pelas nossas transgressões, Senhor, perdoa, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, todas as nossas fraquezas, Senhor, meu Pai, as nossas faltas, Pai, porque muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o que nós não queremos, nós fazemos, Senhor, meu Pai, perdoa, Senhor, nós sabemos que o Teu amor é imensurável, a Tua misericórdia é infinita, Pai, e por graça, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, meu Pai. Eu quero, Deus, em nome do Senhor Jesus, pedir perdão até por aquilo que nós não sabemos, Senhor, meu Pai, até por aquilo que muitas vezes nós não nos demos conta que nós estamos fazendo errado, Senhor, meu Pai. Deus, e nesta manhã, Senhor, eu já começo pedindo, Senhor, meu Pai, que o Senhor, Deus querido, Pai amado, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, meu Pai. Nos ajuda a escutar a Tua voz, Senhor, meu Pai. Nos ajuda a ter uma intimidade contigo, Senhor, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a viver a Tua palavra, Senhor, meu Pai. A todos os ensinamentos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Senhor, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, a crer, a confiar no Senhor, Pai querido, Pai amado, a depositar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, meu Pai, a colocar os nossos filhos nas Tuas mãos, Senhor, meu Pai, a colocar, Senhor, os nossos sonhos, Senhor, meu Pai, diante de Ti, Senhor, meu Pai, não colocar os nossos sonhos nas Tuas mãos, porque os nossos sonhos, Pai querido, Pai amado, eles estão nas nossas mãos. Nós precisamos agir e confiando que o Senhor está conosco em todas as situações, Pai. Senhor, meu Pai, se os nossos sonhos ficarem nas Tuas mãos, Pai querido, Pai amado, Senhor, não vai acontecer, porque toda a Tua palavra, ela diz, Pai, caminha, anda, marcha, é assim que a Tua palavra nos ensina, Pai, que nós venhamos dar um passo, Senhor, meu Pai, um passo de fé, Senhor, meu Pai, que nós venhamos dar um passo de fé na Tua presença, Senhor, meu Pai, e agir, Senhor, meu Pai, até o momento que nossas mãos, Pai querido, alcançar, e aí sim, quando as nossas mãos não alcançarem mais, aí sim estará nas Tuas mãos, porque o Senhor é Deus do impossível, do sobrenatural, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, vá de encontro, Senhor, com todos esses pedidos de oração que foram apresentados aqui, Senhor, meu Pai. Seja por enfermidade, seja por tribulação, por família, causa, testemunhado, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, vá de encontro com todas essas necessidades, vá de encontro, Senhor, meu Pai, com todos esses nomes apresentados aqui também hoje na igreja, Senhor, meu Pai, a Cida, a Juliana, a Natália, Senhor, meu Pai, e a outra irmã, acho que é Virgília, Senhor, meu Pai, me perdoa
se eu esqueci. Senhor, vá de encontro com todas essas vidas, Pai, que pedem, Senhor, meu Pai, porque crê no Senhor. Nós cremos que, Senhor, meu Pai, pode libertar, o Senhor pode curar, o Senhor pode salvar, Pai querido, Pai amado, essas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vá de encontro com a Cida, que vai fazer uma cirurgia, Pai. Essa mulher é uma mulher abençoada, uma mulher que pensa no próximo, é uma enfermeira, Senhor, meu Pai, que sempre cuidou dos seus vizinhos, cuidou dos seus amigos, Pai, e agora ela está precisando do Senhor, Pai. Estenda suas mãos santas e poderosas sobre a vida dela, Pai, e cura essa enfermidade do coração da tua serva, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Ainda queremos apresentar todos os pedidos de oração ali da live, Senhor, meu Pai, seja ela qual for a necessidade, Pai. Para o Senhor não tem impossível, para o Senhor não tem difícil, Pai, em nome de Jesus, Pai. Entra nessas vidas, Pai. Ajuda, Senhor, meu Pai, a toda essa irmandade que pede, que clama, que busca, que confia, Senhor, que suplica, Senhor, meu Pai, por uma providência na vida delas, Pai. Entra com providência, Senhor, meu Pai. Venha suprir a necessidade do teu povo, Pai. Se é uma porta de emprego, abra uma porta de emprego, Senhor, meu Pai. Se é uma causa que está esquecida, Senhor, meu Pai, que o teu servo está pedindo, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, coloque essa causa para cima, Senhor, meu Pai. Coloque essa causa em evidência. Seja, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, para tocar naquele que, Senhor, meu Pai, precisa julgar esta causa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ali na tua palavra, aquela mulher insistiu tanto com aquele juiz, Pai, que o juiz resolveu, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, atender, Senhor, meu Pai, porque o Senhor tocou naquela vida, Pai, e assim pode ser, Senhor, meu Pai, na vida de cada um necessitado que está pedindo, Senhor, meu Pai, de tanto bater, o Senhor diz na tua palavra também, batei, e o Senhor vai abrir a porta, Senhor, meu Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, aquele que pedir, Pai querido, vai alcançar, Senhor. É a tua palavra que fala, ela não mente, Senhor. O Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, Pai. E nós cremos nesta manhã, Senhor, meu Pai, que a vitória, Senhor, meu Pai, está conosco, porque o Senhor é um Deus de vitória, o Senhor é um Deus de providência, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, vai de encontro às famílias, Senhor, meu Pai, que haja paz, que haja alegria, Senhor, meu Pai, que haja, Senhor, meu Pai, a tua paz em cada coração que está ouvindo essa oração, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que mesmo, Senhor, meu Pai, nas dificuldades, mesmo, Senhor, meu Pai, nas provas, Senhor, meu Pai, a tua paz esteja com cada um em nome do Senhor Jesus, Pai. É porque é na paz, Deus querido, que nós conseguimos pensar, é na paz que nós conseguimos agir, Senhor, meu Pai, é na paz que nós conseguimos ser, Senhor, meu Pai, ser um cristão, Pai querido, Pai amado. Oh Deus bendito, Deus amado, vá de encontro aos presídios, Senhor, vá de encontro às clínicas de recuperação, Senhor, vá de encontro aos hospitais, Senhor. Quantos hospitais estão lotados, Senhor, meu Pai, quanta gente clamando, suplicando e pedindo pela tua misericórdia, Senhor. Estenda suas mãos fortes e santas sobre essas vidas, Senhor, e aonde tiver um enfermo, que haja cura em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vá de encontro aos governantes do nosso país, Senhor, que haja entendimento entre eles, que haja paz entre eles, Pai, que haja, Senhor, meu Pai, a tua presença, um derramar do teu Espírito sobre essas vidas, Pai, para que eles possam governar de maneira, Senhor, meu Pai, de maneira, Senhor, meu Pai, que possa, Senhor, meu Pai, beneficiar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, meu Pai, nos ajuda a confiar no Senhor, Pai. Nos ajuda, uns confiam na vacina, Pai. Outros confiam nas máscaras, Senhor, meu Pai. Outros confiam no gel. Mas nós confiamos no Senhor que criou todas essas coisas, Pai. Nós vamos fazer o que nós precisamos fazer, mas nós confiamos no Senhor, Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor, meu Pai. Nós vamos fazer o que é necessário fazer, Pai.
mas nós confiamos no Senhor, não na vacina, Senhor meu Pai. Nós confiamos no Senhor que criou a vacina, Senhor meu Pai, que deu a competência para aqueles que pudessem criar, Senhor meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, o Senhor está por trás de todas as coisas, Senhor. O Senhor está, Senhor meu Pai, na direção de tudo, Senhor meu Pai. E é no Senhor que nós confiamos, Deus querido, Pai amado. E Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ainda, Senhor meu Pai, eu quero declarar, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que não seremos portadores e nem contaminadores do coronavírus, Pai. E que porventura, se porventura entrar por uma porta, por 7 portas, essa enfermidade sairá das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus. Eu confio, eu creio, Senhor meu Pai. E eu sei, Senhor meu Pai, que o teu povo também crê, Senhor meu Pai. Deus, ainda te peço, Senhor, envia a tua palavra nesta manhã, Senhor meu Pai. Fala conosco, Senhor. Entra, Senhor, com a tua palavra nos nossos corações, Senhor meu Pai. E que nós possamos viver a tua palavra. Que ela não fique esquecida, Senhor meu Pai, nas nossas lembranças. Não, Senhor, nos nossos pensamentos, que ela fique martelando nos nossos ouvidos, Pai, a tua voz, para que não possamos esquecer a tua voz, Pai, porque tudo que o Senhor fala através da tua palavra é um aprendizado, é um despertar nas nossas vidas. Nos ajuda a compreender, nos ajuda a escutar, nos ajuda a ter um relacionamento com o Senhor íntegro e íntimo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todas essas coisas nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Bendito Glória, seja glória, o teu glória, santo glória, nome. aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, Glória, 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 glórias a glória, ti. aleluia. Louvado Aleluia, seja o teu aleluia, santo aleluia, nome. aleluia, Tu és Jesus. digno de toda Santo honra é e o toda Senhor. glória, Santo, Senhor. santo, Aleluia. Santo, santo, aleluia. santo, santo, santo. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, Jesus. O Senhor se faz presente no recinto. Glória a Deus. Se você não sentiu a presença, você vai sentir. Deus se faz presente neste lugar. Deus se faz presente aonde você está. A presença de Deus é com você. Não duvide. Glória a Deus. Louvado seja. Olha, a gente entra, deu até calor. Louvado seja. O calor do Espírito Santo. Jesus amado. Já é um calor estar aqui, em cima desse altar. Mas ainda é maior ainda sentir a presença de Deus radiar em nossos corações. Louvado seja o nome de Deus. Vamos dar continuidade ao culto, a presença do nosso Senhor Jesus aqui. É tão grande, que eu fiquei até perdida aqui o que eu tenho que fazer. Os recados, é isso, irmãs? Recados, em nome do Senhor Jesus. Nossos cultos são domingo às 10 da manhã e 18h30, os presenciais, né? Todas as terças, 14, quartas às 20 horas, sábado às 10 da manhã. Estamos fazendo presencial e online também, glória a Deus. Os cultos somente online, a gente também temos, está acontecendo para a honra e glória do Senhor Jesus. De segunda a sexta-feira, tem o horário das 14, horário das 20 horas. Sábado, às 10, às 14 e às 20 horas. Domingo, às 10, às 14 e às 18h30. E vai vir mais culto por aí. Só sei que nessa contagem aqui nós contamos, acho que tinha 16 por semana. E vai crescer. Só não tem alimento para quem não quer. A palavra está aí. Com o objetivo único de ganhar almas para Jesus Cristo. É para quando o reino de Deus vir até nós, não ficar nenhum para trás.
Esse é o objetivo de todos os que amam a Cristo. Não é a falar da palavra do ministério, da placa de igreja, porque Deus não tem placa, mas é você ajudar a falar do amor de Cristo para as outras pessoas. E essa foi uma das ferramentas que nós estamos utilizando e que grandes coisas o Senhor está fazendo. Grandes coisas o Senhor está proporcionando a você, que muitas das vezes quer vir e não pode, por alguma questão, mas você está ali, ouvindo a palavra no carro, no ônibus, né, na sua casa, às vezes até no trabalho, você consegue ter essa liberdade, e grandes coisas o Senhor está fazendo, porque a palavra de Deus é vida. Amém? As orações estamos continuando a fazer toda segunda-feira às 19 horas aqui nesse ministério. Oramos e apresentamos todos também em oração, todas as segunda-feira, todos estão convidados, pode ser, está aberto, não é só para mulher não, são todos que realmente sentirem e quiserem estar nesse clamor. Então estamos aqui toda segunda às 19, por conta do culto ser às 20, a gente começou a fazer às 19 horas. As aulas de música são nos domingos, às 8 horas da manhã, que tem aquela restrição de idade, né? Que o irmão sempre fala, que é de 0 até 100 anos. É isso, né? Então, quem quiser, tiver vontade, pode vir, amém? Vai ter o ensaio da orquestra, né? Domingo, domingo dia 6, às 16 horas, todos os musicistas, né, estão aqui convidados para estar presente nesse ensaio, que vai ser no dia 6 de junho, às 16 horas. A nossa Santa Ceia vai ocorrer agora no dia 13, né, domingo às 10 da manhã e às 18h30, e na terça-feira também é servida a Santa Ceia, que é no dia 15, né, às 14 horas. Tá? Então, que a gente possa estar se preparando. Então, acho que nesse domingo vai ter talvez a unção, né? Acho que os irmãos talvez devem falar também, vai ter o domingo da unção, que é amanhã, né? Amanhã, domingo da unção. É o próximo? Da unção, e depois no outro que é a Santa Ceia, né? Aí, eu já está querendo antecipar, tá vendo, irmãs? Mas é que, né, a gente fica tão assim já naquela alegria do Senhor Jesus. Mas é isso mesmo, no próximo, sem ser amanhã, no outro tem a unção, e depois no próximo que vai ser a Santa Ceia, porque é o segundo domingo de cada mês. Tá bom? Que todos possam estar preparados aí, não deixem de participar, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós conseguimos ter essa comunhão mensalmente. Olha que maravilha, voltamos a estar presencial participando da mesa de Cristo, né? A mesa do amor é você que tem aí condições de poder estar contribuindo, até mesmo tem pessoas que nem têm condições e divide o pouco que tem para aqueles que não têm. A gente sempre deixa isso aberto, que está sendo de grande ajuda para muitos irmãos que não têm o que comer. Os irmãos da Piedade estão aí com essa grande obra, né, atendendo as famílias, levando o alimento para a carne, mas também levando o alimento para a alma, que é a palavra do Senhor Jesus. Eu gosto sempre de falar nessa parte, assim, de sempre estar pedindo para todos a Irmandade orar por todos os que fazem essa obra de piedade, que fazem, na nossa igreja chamamos de obra de piedade, em outros ministérios tem outro tipo de nome, mas que fazem a mesma função, que é de atender as pessoas de rua, as pessoas de clínica, as pessoas que são mais de uma comunidade mais simples. É um trabalho que não é fácil, é um trabalho que exige não só um dom especial, além de uma coragem também, porque tudo é envolvido, a parte emocional, a parte espiritual, né? Então, assim, é um trabalho que necessita muito de nossas orações para cobertura espiritual, para quem estiver fazendo e à frente desse trabalho, realmente não ser visto a pessoa, porque eles sabem, eles fazem nesse sentido de não serem vistos, mas sim o brilho de Deus, a luz aonde eles estão, porque só quem já passou por isso, por fome, por dificuldade, chegar uma pessoa ou um enviado de Deus até você, sabe realmente
na pele o que é esse tipo de trabalho, o que é fazer o trabalho e o que é também receber da mão desses anjos do Senhor que o Senhor separa para fazer esse trabalho de levar o amor a Cristo. Muitos querem até estar conosco, mas por algum momento não podem estar. Muitos estão na rua, não porque não têm condições, tem pessoas que vieram de situações de boas famílias, né? Pessoas formadas, pessoas de altos níveis sociais, e se você para conversar, você nem acredita que estado que está numa rua, drogando, passando necessidade, sendo usado grandemente pela fúria do inimigo, e a gente às vezes dá de encontro com umas pessoas dessas, a gente fica até sem saber o que dizer muitas das vezes para nós, que assim, eu principalmente que não tenho essa preparação, né? Talvez eu nem saberia agir muito numa situação assim, mas o Senhor ali deixou essa obra, que é de ir até essas pessoas que não podem e mesmo assim poder falar do amor de Deus. Então, para ter, assim, não existe nada para Deus que não possa ser feito ou resolvido, não existe nada. Pode ser aonde você estiver, sempre haverá um momento, uma oportunidade da palavra chegar até você. Amém? Tem a loja do Fundo Bíblico, que é a lojinha que nós temos virtual, que você pode estar entrando, pode fazer a compra, e aí vai pela sua casa pelo correio, ou se você quiser também pode efetuar sua compra pela lojinha e pode retirar aqui também na nossa igreja aqui em Alphaville, na rua Ômega 365. A lojinha é o Fundo Bíblico, o site, né, é loja.ccacristã.org.br. Aí você pode estar entrando e ver ali as novidades, os itens que estão disponíveis já, tá bom? Por essa parte só, tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar, de anunciar? Irmãs, tudo certinho? Tudo certo? Então tá. Agora a gente faz o quê? O hino da palavra, né? Aí, tá vendo, irmãs? Eu não estou muito bem hoje, eu acho que eu não estou bem mesmo. Vamos cantar então mais um hino, que você possa realmente, mais uma vez, se esvaziar diante da presença de Deus. Dedicar esse período desse louvor, desse hino, para não focar em mais nada, a não ser a ouvir o que Deus tem para falar em nossos corações. Eu sempre falo, não é à toa que você vem e que você para ouvir a palavra de Deus. Não é à toa que você dá um passo para Deus. Não é em vão esse passo que você dá. O Senhor é fiel na sua vida, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que você realmente vem pedindo. No momento certo, o Senhor irá concretizar tudo o que o seu coração deseja. Vamos louvar com bastante comunhão o hino 206 e pedir que o Senhor envie do céu a sua palavra. Amém? 206.
Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Aleluia, Jesus. Nesta mesma comunhão, aguardaremos a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha neste momento, Senhor Jesus, a falar com a minha vida, Senhor, e com todos que estão aqui presentes, Senhor, porque a tua palavra, Pai, é bendita e eterna para todos sempre. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Em reverência à palavra, todos que puderem ficar de pé, estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus de uma forma bem singela, bem simples aos nossos corações. Se encontra em Salmos 27. Louvado seja o seu nome, Jesus, aleluias. Todas acharam? Salmo 27. Fazemos a leitura em nome do Senhor Jesus, guiado por Deus, em nome do Senhor Jesus. O título desse salmo diz assim: Confiança em Deus e ansio pela sua presença. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nela confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprendermos no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada, todos os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconderás de mim a tua face, e não rejeite o teu servo com a sua ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda diante por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Perecerei sem dúvida e se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Até aqui. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Salmo a gente sabe bem que são escrituras, são textos de hino, são louvores de adoração a Deus, ali onde Davi vinha, escrevendo. E ele descreve aqui com um título onde fala que a confiança em Deus é o anelo presente e o anelo pela sua presença, onde Davi clama pela presença de Deus, onde Davi ali clama pelo socorro de Deus. A leitura desse Salmos 27
às vezes vem muito ou não, ou veio direto de encontro com a sua vida. Porque fala muito de adversidade, fala muito de tribulação, fala muito de situações difíceis. Fala até mesmo para o Senhor não abandonar, não criar uma ira sobre ele, né? Davi pede e clama, fala, Senhor, não fique contra mim, e sim a favor de mim. Davi, quando você começa a estudar algumas histórias, né, para entender melhor o que o Senhor fala, quando você vai entender por que Davi escreveu esse texto, esse hino, por que ele fez esse louvor a Deus, foi no momento em que Saul começou a persegui-lo. Foi no momento em que Saul tentou já por 2 vezes, Saul tentou matar Davi enquanto cantava. Isso, a história ela está em Samuel, quem quiser depois acompanhar, o livro de Samuel conta bem essas histórias, né, entre Saul e Davi. E lendo alguns trechos ali, traz para nós o motivo no qual levou Davi a escrever esse hino, o Salmo 27. Ali ele começa a explicar para Deus e declarar para Deus a sua presença, porque ele passava por um momento difícil. Saul, então, enquanto ele cantava por 2 vezes, que Davi era um homem que ia nos palácios e fazia, né, através dos seus instrumentos, ali cantando, o rei gostava, ali a todos se alegravam, e por 2 vezes Deus deixou que Saul fosse ali usado, né, de uma forma indevida, né, de uma forma que não agradasse ali os olhos de Deus, a ponto de querer matar Davi. E na 3ª vez que ele tentou matar Davi também, o Senhor também o livrou. A história o motivo desse Salmo 27 fala que o que realmente Saul gostava de Davi naquele período, começou a vir de encontro negativo sobre Davi. Começou a criar sobre Davi uma inveja. Tanto que nesses capítulos de Samuel, conta um trecho onde o Davi era tão querido, uma pessoa tão assim querida por todos, que o próprio filho de Saul também começou a já gostar de Davi, fez um pacto ali com Davi, né, de estar com ele ali fielmente, né, de uma forma que podia contar com ele sempre. Aí Saul já começou a ficar um pouco já irritado com essa situação, e uma das guerras que Davi fez também, ele cita em Samuel, que eles gritavam de uma certa forma que feliz foi a guerra que Saul teve, só que de uma outra forma para Davi, eles gritavam de uma forma mais duplamente, mais feliz, e começou mais uma vez criando ira ali sobre Saul, que ele falava assim, nossa, mas comigo eles ficam felizes quando eu venho de uma guerra, porque era a trajetória, as mulheres cantar, todo mundo cantar quando eles vinham das guerras, né? Só que no momento que Davi vinha, a história era outra, a alegria parecia que era maior, os hinos eu acho que cantavam mais forte, e o rei começou a ver que aquilo ali não estava bom, ele começou a ficar incomodado com a situação de Davi, porque Davi começou a ser o destaque onde ele estava. E nossa vida, geralmente isso acontece, né? Quando a gente está bem numa situação, quando a gente está num casulinho, está tudo bem. Quando você sai daquele casulo, que você começa a sair, a querer ter mais espaço, o que você acha que, ai que bom, agora eu vou fazer outra coisa, as coisas começam a vir contra você de uma forma como uma tempestade, uma avalanche. Todas as nossas vidas, todas as nossas coisas, no nosso dia a dia, sempre é assim que acontece. Né? De uma certa forma, as coisas vêm de encontro com o nosso coração, da mesma forma que Saul vem aqui descrever nessa história de Davi. Que o que estava bom para ele começou a girar de uma forma ao contrário. Às vezes o que está bom para você, que está tudo tranquilo, começa a vir por um caminho torto que você não entende nada. Né? O que estava tudo bem ontem, hoje já não está. Ou o que estava tudo tranquilo há um mês, hoje você não tem. Aí você começa a passar para trás e fala assim, nossa, eu era tão bem, eu estava tudo tranquilo, tudo estruturado, olha o que eu tenho hoje, olha o que eu vejo hoje, olha como que eu estou hoje. Por que tudo isso está acontecendo? E voltando à história, Saul, por esse motivo, começou ainda a ter mais inveja de Davi. E ainda para
ter uma situação mais complicada ainda, Saul em algum momento ali fala que quem matasse Golias daria a filha dele para quem matasse, mas pensando que se Davi fosse, ele ia morrer, então aí ele ia ficar, né, dar certo, que daí ele não ia conseguir fazer vencer essa guerra com os filisteus. Então eu vou falar, né, o rei falava assim, acho que eu vou fazer jogar aí essa estratégia, que quem matar Golias, eu dou a mão da minha filha, né? Que aí eu acho que ele vai para lá, os filisteus vão matar ele, aí já fica tudo certo, eu não tenho mais essa perturbação, ou essa pedra no meu sapato chamado Davi. Vamos levar para esse termo. Resumindo, né, o que eu quero dizer para os irmãos. Só que aí a ideia, a trajetória de Saul foi para água abaixo, porque quando ele chegou até Davi, Davi não só foi enfrentar, como falou assim, bom, o que você quer fazer, vou fazer muito mais, né? Tipo assim, eu vou e vou sem medo. E ele foi enfrentar Golias, né? E ali ele ganhou, e ali ele teve, né, que cumprir ali Saul a sua promessa, e Davi teve que casar, né? Casou-se com a filha dele. E mais uma vez Saul ficou bravo. Já não bastava um filho que gostou dele, não sei porquê, fez aliança de amor eterno e que está tudo certo, e agora minha filha também eu vou ter que dar. Já são 2 filhos meus que estão aí do lado de Davi. Aí a fúria aumentou mais, a fúria ficou mais tensa, a ponto de que quando Davi escreveu os Salmos 27, Davi estava refugiado. Por essa questão que estava, Davi teve que se refugiar em alguns lugares. Se você for olhar toda a história, que é extensa, é muito longa, ele passa por várias cidades, por vários lugares, né, para não ter ali esse afronto com Saul. E em um dos momentos, Davi clama ao Senhor pela sua presença. Em algum dos momentos ali na guerra, você veja que, diante de toda a situação que Davi fazia, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus. Imagine você estar num lugar tudo bem, né, bem acolhido, tudo tranquilo, de uma certa forma vira contra você e você tem que sair desse lugar de uma forma meio que escorraçada, de uma forma meio que enxotada, escondida, com medo. Do que será que nós, às vezes, ainda temos medos? Ou por que nós ainda afrontamos em nosso coração certos medos de enfrentar, de fazer algumas coisas? E o que fazemos nesse período? O que nos ensina para nós nessa manhã, com essa experiência de Davi no meio de toda essa situação? No primeiro verso, 27, Davi vai diante do Senhor com o hino, dizendo para o Senhor que o Senhor é a luz dele, que o Senhor é a salvação dele e que o Senhor é a força dele. No primeiro verso desse hino, desse salmo, com 3 palavras, ele fala, Senhor, o Senhor é minha luz, o Senhor é a minha salvação e o Senhor é a minha força. E aí eu vejo assim que ele começou a descrever esse hino, assim, adoração a Deus, de uma forma que ele fala também assim, Senhor, de preparar um tabernáculo para que eu possa te adorar, para que eu possa estar diante de ti. E eu vejo que o Senhor fala assim, filho, você não precisa de uma estrutura para me adorar, porque você é o meu templo de adoração. Você é o templo de adoração de Deus. Você não precisa estar exatamente aqui em 4 paredes, porque aonde você está, você é um adorador de Deus. Deus, ele habita dentro do seu coração. Ele habita dentro de você. E o Davi continua ainda descrevendo todo esse capítulo. E vem dizendo ainda sobre todas as coisas que ele vinha passando, sobre todas as coisas que assolavam o coração dele. Até mesmo ele cita que se porventura todos me deixarem, se até mesmo os meus pais, se até mesmo os meus entes queridos me deixarem, que o Senhor nunca me abandonou. Quantas vezes você acredita no homem e esquece de acreditar em Deus?
Quantas vezes você se confia na sua melhor amiga, no seu melhor amigo, ou em alguma pessoa para desabafar aquilo que não deveria ser desabafado, ou falar aquilo que te incomoda de uma forma esperando uma resposta meiga, esperando uma direção dessa pessoa para que ela venha resolver o seu problema. E você esquece que a única pessoa que te dá o norte e a direção correta é Jesus Cristo. A tribulação, às vezes, deixa a gente desestruturada. As coisas que nós vemos nos deixam de forma totalmente sem forças para continuar, sem assim alegria de fazer alguma coisa, desanimada, achando que o Senhor não está conosco, de que o Senhor não está nos ouvindo. Quantas coisas Davi passou nessa trajetória, quantas coisas Davi aqui fugindo de um canto para o outro, acuado, sendo que Davi, Deus fala que ele é a menina, né? Era a menina dos olhos de Deus. E nós somos também a menina dos olhos de Deus. A palavra vem para dizer para nós assim: ei, você precisa acordar, filha, porque eu não deixei de ouvir a tua oração, eu não deixei de ouvir o que você me pede, eu não deixei sequer você sozinho, precisou eu te mandar uma palavra para dizer que a minha presença é contigo, precisou eu demandar uma palavra para dizer para você, minha filha, que eu não vou te abandonar, mesmo que não haja força, mesmo que você não confie, mesmo que você esteja desanimada, eu sou contigo. Eu fui com o filho Davi naquele período e irei com você por onde você estiver. Você terá uma força igual Davi teve. Davi era pequeno, estatura pequena, Davi era pequenininho, de estatura não tão como homem forte, diz a palavra, mas ele venceu leões, ele venceu Golias, e até mesmo ele venceu Saul em alguma parte dessa palavra. Porque 3 vezes Saul quis matá-lo. 3 vezes ele foi liberto pelas mãos de Deus para que Saul não fizesse isso, porque tudo está na palma da minha mão, diz o Senhor. Tudo, nada passa despercebido. Eu tenho o controle. O que você não tem o controle, mas eu tenho, eu sei de tudo. Eu sei o que você pensa, eu sei o que te assola, eu sei o porquê você me veio até mim nessa manhã. Confie na minha palavra. Confie no que eu tenho para te entregar. A promessa ela é única, pois eu sou um Deus que de uma palavra só, diz a palavra de Deus. Num certo dia, Saul caminhando, nessas idas e vindas de guerra, Saul por algum momento entrou numa caverna. E quando ele entrou nessa caverna, lá estava Davi. Davi, num certo momento, teve em suas mãos o poder de poder ter tirado a vida de Saul. Mas a palavra fala em Samuel que ele apenas cortou a ola dele. Porque ele não havia ali no coração dele o desejo de tirar a vida. Sendo que ele poderia ter a mesma raiva que Saul teve, a mesma inveja que Saul teve. Ao invés disso, ele tratou de uma forma com amor. Você sabia que o amor vence tudo? Você sabia que o bem vence o mal? Você sabia que Deus é um Deus que é do impossível? E ali Davi, com a oportunidade de fazer o que ele poderia dar como vingança, ele apenas fez de uma forma de estratégia, eu vejo. Mostrou para Saul que mais uma vez Deus é na vida deles, que realmente Deus estava com eles o tempo todo. A mensagem vem para nós de uma forma como uma luz. Tudo está confuso. Há sobre a sua cabeça uma tempestade, uma nuvem escura, um peso sobre os seus ombros.
Há sobre a sua mente um vulcão que você não sabe o que pensar, para onde ir, que decisão tomar, o que eu tenho que fazer, por onde eu vou caminhar. E o Senhor manda a luz para a sua palavra, para a sua vida. O Senhor manda discernimento, o Senhor manda direção. O Senhor vai colocar tudo no lugar. O Senhor está trabalhando sobre o desejo do seu coração. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Enquanto você espera o que você deseja, louve ao Senhor. Adore a esse Deus que abriu o Mar Vermelho, que cuidou do seu povo no Egito, que mandou o seu Filho único para morrer por mim e por você, que nos deixou esse caminho de ligação direta, que você pode falar com Deus de forma leve e sincera. Você acredita nesse Deus? Você vai viver a palavra? Você vai confiar como Davi confiou em Jesus e obteve a vitória? Porque você é menina dos olhos de Deus. Se você não está preparada para ver o mover de Deus na sua vida, então você vai se assustar com o que Deus vai fazer. Eu creio, tenho certeza. Porque não é à toa que hoje respiramos. Não é à toa que o Senhor guardou o seu sono, guardou a sua semana, guardou o seu dia, guardou a sua vida em todos os momentos até agora. Não é à toa que Deus dá para nós apenas a história de contar o que aconteceu de ontem até agora. Eu não consigo nem dizer o que vai acontecer comigo daqui 2, 3, 4 horas. Você só pode relatar o que você realmente já passou. Porque o que há de vir ainda é muito melhor do que você possa imaginar. As promessas são tantas sobre a sua vida, que você está esquecendo de ver isso e está se preocupando com muitos afazeres, com muitas coisas manuais, com muitas coisas operacionais, com muitos sentimentos de parte sentimental. Aonde está o Deus nessa parte? Aonde está você, minha filha? Aonde está realmente o seu coração ligado? Aonde realmente está o seu desejo? O que você realmente às vezes quer? Porque talvez você chega até Deus e não sabe nem como pedir. Você não é nem direto no que você quer. E Deus fala na palavra, seja objetivo no que você quer. Pede, bate e vos será dado. Ah, Deus, eu acho que eu quero isso. Eu acho que eu vou ter isso. Eu acho que eu vou passar na prova. Deus não tem eu acho. Senhor, eu quero. Eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou sair, eu vou parar. E o Senhor vai te dar a direção certa, no momento certo. Ele vai te dar toda a direção que você precisa. Mas você precisa confiar. Você precisa acreditar. Você precisa ser determinada também. Não é, ai, mais ou menos, tá bom, mais um dia. Deixa a vida me levar, né? Deixa eu ir conforme vai indo. Que filha é essa? Que adoradora é você? Seja determinada, irmã. Declare vitória no que você quer. Chega de ficar só comendo migalhinha, chega de ficar só esperando, como se diz às vezes cair do céu, como se diz arregaça as mangas e vai para frente. Davi enfrentou um Golias, Davi enfrentou um gigante, com pedrinhas, com coisa pequenininha, acertou certeira e o gigante caiu. Quem que deu isso a ele? Ele só falou para Deus assim, Deus, eu vou e o Senhor vai comigo, só isso que eu quero. Vai, minha filha. Vai, minha filha, Deus fala. Pode ir que eu estou contigo. A minha presença é com você e jamais deixou de ser.
Mesmo que você não sinta, mesmo que você não esteja ainda percebendo. Mas eu nunca deixei de te apoiar, eu nunca deixei de olhar para você. Da mesma forma que o Senhor vem fazendo a cada dia a sua palavra florescer, em cada palavra que a gente ouve, a gente vê a essência dessa palavra de Deus sobre os nossos corações. Começa a praticar, minha irmã, começa a realmente sair dessa parte de quietude, nessa parte de cabeça baixa. Ergue a sua cabeça, olha para frente, olha para cima, caminha e vai. Eu tenho certeza que o Senhor vai colocar nos seus caminhos pessoas e direções certas. O que você precisa fazer? É a sua empresa? É a sua casa? É o seu casamento? É o seu relacionamento? O que você está precisando fazer? Faça! É tão tranquilo, é tão normal a gente dar alegria em nosso rosto quando tudo está perfeito, quando tudo está bem. Agora, quando tudo está apertando, quando o calo está ali, doendo, a gente abaixa a cabeça e fica, meu Deus, se o Senhor me ouvisse, meu Deus, se o Senhor entendesse o que eu estou pedindo, Senhor, o Senhor não me ouve mais. Não, eu te adoro na alegria, eu te adoro na tristeza, eu dou glória para você com todas as coisas que o Senhor me deu. Não tem que fala, passe por essa prova, dando glória a Deus, é a melhor solução que você tem para a sua vida. É a melhor arma que você tem. Senhor, para mim não dá, mas meu Deus pode. Senhor, eu não consigo, mas o meu Deus consegue por mim. Senhor, eu não tenho, tá vendo aqui, Pai, meu armário? Eu não tenho, mas o Senhor tem. Envia a providência aí. Eu vou lá, vou te adorando, vou te exaltando e o Senhor vem cuidando. A palavra fala, enquanto você está na minha casa, fique tranquila. Eu vou suprir todas as necessidades, né? Buscai primeiro o meu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas não é só buscar para você entrar aqui, irmã, e sentar e ficar ouvindo, ou dando glória, acabar o culto, você vai embora. Não, é verdadeiramente, é de coração, é de alma. É você fazer aquilo que realmente precisa ser feito do coração, e não só mecanicamente falando. Todas as nossas respostas estão dentro da palavra de Deus. E Deus enviou uma para nós nessa manhã. A minha presença é contigo. Fiz com Davi. Por 3 vezes eu livrei ele do mal, por 3 vezes eu cuidei dele. E você acha que Deus vai cuidar de você até por quantas vezes? Você acha que Deus vai ficar olhando por você até por quanto mais tem de tempo? Ele não vai deixar de te amar. Jesus nunca vai deixar de te amar. Mesmo que o homem te abandone, mesmo que todos virem as costas, Jesus jamais vai te deixar de te amar, vai deixar de te guiar. Seja forte, minha irmã, agarre-se nessa palavra, faça o que você não fez ainda, confie nesse Deus, confie no nosso Deus. Não vive só de ouvir, grave no seu coração e pratique todos os dias. Vai louvando e vai fazendo, vai dando glória e vai fazendo a sua parte. Não tá bom agora, amanhã é outro dia. Tem uma pedra aqui, você tira de um lado e passa pelo outro. Não deixe, não pare de lutar por aquilo que você realmente deseja. A palavra de Deus fala, não fala que nesse mundo nós teremos aflições, como a gente veio falando hoje no carro? Sim, a gente vai ter, não tem como. Mas você vai ficar mais forte, você terá mais força. Pare para pensar tudo que o Senhor já fez sobre a sua vida, tudo que você já tem de experiência espiritual. Você tem mais motivo para se entristecer ou você tem mais motivo para adorar a Deus? O que mais é importante para a sua vida? O que você está passando hoje, que eu não sei, o que você está sentindo, o que está doendo, o que está incomodando, ou todas as coisas que você pode citar hoje que você já tem pronto, que você já sabe que Deus fez. E mesmo assim você não está confiando que o que você está passando agora, Deus vai pôr no lugar, Deus vai fazer, Deus vai concretizar? Aumente a sua fé. Creia. Faça a diferença. Aonde você estiver. Viva esse Deus de vida eterna, esse Deus eterno.
Porque Deus, Ele é conosco sempre. Faça experiência. Tira de dentro de você aquela força que você acha que está morto, porque não está. Porque mulher, ela tem força sim. Mulher tem resistência. Então saia, determine, faça diferente. Que eu tenho certeza que você irá ver a vitória que o Senhor fez com Davi, vai fazer na sua vida. Amém? Por esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja. O Senhor sabe todas as coisas que vêm estar no seu coração, mas meu coração, ele se alegra muito. Há dentro de mim essa vontade de dizer para vocês, minhas irmãs, que eu posso não saber e nem quero saber, eu nem estou na sua pele. Mas eu gostaria que você soubesse e conseguisse ver que é difícil de eu falar, porque de falar de um Deus que pode fazer tudo pela sua vida. Se eu pudesse, com as mãos, de abrir a sua mente e falar, eis aqui a força que você precisa, seria muito lindo, mas eu não posso fazer isso. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Abra sua mente para ouvir e deixar Deus no controle da sua vida. Amém? Isso porque a palavra já terminou, mas é que é uma força tão linda dentro do meu coração de dizer, eu não sei, a gente não consegue visualizar, né, por dentro de ninguém, mas a palavra, ela vem toda hora. Filha, seja forte. Seja determinada, não tenha por que você se desestruturar por aquilo que você não consegue fazer, porque eu sou a sua força, eu sou a sua resistência, e eu vou fazer aquilo que você precisa, que você não consegue. Mas eu preciso que você faça a sua parte. Amém? Estamos agora para agradecer essa palavra, nessa mesma comunhão. Mônica, você pode fazer a oração para encerrar da oração? Vou pedir para a irmã Mônica, então, fazer essa oração do encerramento da palavra. Acalma o seu coração, minha irmã, meu irmão, que está nos ouvindo, os irmãos que estão aqui. Reflita tudo isso que o Senhor falou para nós nessa manhã, que eu tenho certeza que o Senhor ainda te dará muito mais do que você está esperando. Amém? Todos de joelhos. Em nome do Senhor Jesus, estaremos orando ao nosso Deus. Amém? Amém. Pai querido, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Glória a Deus, bendito seja o teu santo nome. Santo Senhor, é o teu nome, Deus, Pai, maravilhoso é a tua presença. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor Todo-Poderoso. O teu nome, a tua presença, bendito a tu tua és, glória, Deus a tua maravilhoso, majestade. aleluia. Santo, Senhor nosso Deus, altíssimo e poderoso Pai, que cuida tão bem de nós. Graças nós te damos, Senhor, nesta manhã. Por mais uma vez, Senhor, tu estás conosco. Aonde quer que nós estejamos, tu estás conosco. Senhor, graças te damos, Senhor, porque quando nós viemos à tua presença, Senhor, ou presencial aqui na tua casa, ou nos lares, ou no trabalho, Senhor, aonde quer que nós buscamos a ti, Senhor, a tua presença nos abraçou. O teu amor já estava para nos receber. Senhor, graça nós te damos, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que é a tua palavra, Senhor, que veio hoje, nesta manhã, guiada e direcionada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nós temos a certeza que tu veio nos dizer, para nós animar. E é este ânimo, Senhor, que tu deu para nós, nesta manhã, com as tuas mãos, Senhor. Nós estendemos as nossas mãos para nós nos animar, Senhor. E para nós, Senhor, termos força, Senhor, essa força que as tuas mãos estendeu para nos presentear. E nós estendemos as nossas mãos, Senhor, para receber, Senhor, receber tudo que tua palavra trouxe para nós. Senhor, que nossos medos, Senhor, sejam pequenininhos. Que nossas tribulações diminuam.
e que nós possamos vencer ela, Senhor, porque Tu disse, Senhor, que nós teríamos aflição, que nós teríamos prova, mas nós sabemos, Senhor, que nós também teremos Você todos os dias. E é o Seu poder, Senhor, que nesta manhã veio nos iluminar, veio nos dizer, assim como Davi fez esse salmo e diz que confia em Ti, nós confiamos em Ti. Senhor, é em Ti a nossa confiança. E por isso nós vamos Te dizer, todos juntos, Senhor, todos juntos, graça nós Te damos, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Senhor, aqui conosco. E aonde nós estivermos, Senhor, nós vamos sair com essa Tua palavra, nos guiando, nos direcionando e nos fortalecendo, porque a força vem de Ti, Senhor. Senhor, nós vamos sair daqui com um passo, Senhor, um passo da Tua palavra sobre os nossos passos. Graças Te damos, Senhor, por este amor, por este cuidado que Tu tem conosco. E nós queremos Te dizer, nós Te amamos, Senhor. Nós estamos na Tua presença. Senhor, é no Teu amor e é nesta comunhão, Senhor, que nós vamos seguir por este dia e outros dias que virão. Senhor, mesmo sendo uma palavra que Tu veio falar conosco, mesmo sendo esta oração para Te agradecer, nós queremos Te pedir, Senhor, vai ao encontro, Senhor, das famílias, dos enlutados, dos enfermos. Senhor, chega, Senhor, aonde tiver que chegar a Tua mão, o Teu poder, a Tua cura, Senhor, a Tua transformação. Senhor, nós queremos Te pedir, vai ao encontro dos casamentos, vai ao encontro, Senhor, dos filhos, da união familiar. Senhor, abre as nossas mentes, para que nós possamos ser manso e humilde como Tu és. Porque é na mansidão e na humildade, Senhor, que o amor aparece, que a alegria aparece, que o medo vai embora, a tribulação vai embora e a nossa mente é fortalecida pelo Teu Espírito Santo. Senhor, graças Te damos mais uma vez pela Tua palavra, mais uma vez pela Tua presença. Graças Te damos por tudo, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Jesus. Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado Aleluia. seja Glória, o Teu glória, santo glória ao nome, Teu Pai. nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Todas nós, a quem já tem o conhecimento, né, do momento das ofertas, tem os envelopes no banco. Aqueles que não estão presentes, que quiserem estar fazendo, né, o irmão vai colocar aqui os dados também, que você pode fazer, né, pela conta, que é o Banco Bradesco 237, né, o nome do banco, a agência é 1382, a conta corrente é 037 5530 -4, tem a chave Pix, né, que é o Alphaville, que é o PH2L, @ccacristã.org.br, né, para você que queira também estar aí fazendo a oferta à casa do Senhor. Todas estão preparadas? Amém? Estaremos orando pelas ofertas, em seguida estaremos já dando encerramento ao nosso culto desta manhã. Pai querido, grandioso é o Teu santo nome, Pai. Coloco diante de Ti, Senhor, todos que estão neste momento, ó Pai, ofertando na Tua casa, que o Senhor venha dar a porção dobrada, Senhor, aos poucos que estão podendo estar ofertando, que seja, ó Pai, multiplicado, ó Pai, tudo que cair sobre a mão dos Teus filhos, o Senhor multiplica, Pai, e que nada venha faltar, ó Pai, para os Seus filhos. Mesmo, ó Pai, ainda que muitos querem, por algum momento também não podem, mas que o Senhor venha, ó Pai, contemplar ali, Senhor, a oportunidade, mas que também, Senhor, enquanto não tiver, supre as necessidades, Senhor, de todos os Seus filhos. Em nome de Jesus, amém. A irmã estará ali recolhendo, amém. Bendito seja o Teu santo nome.
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Todas em paz, tudo tranquilo. Vamos encerrar com o Pai Nosso. Bem forte, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Deus, que o amor eterno e a paz acompanhe você, te dando força e ânimo para que você possa continuar cada dia mais com o Senhor Jesus, guiado por Ele, hoje e sempre. Amém.